Fala, crente, tudo bom? Graça e paz. Estou aqui de novo para trazer mais uma palavra para vocês, uma palavra que vai edificar a sua vida. Eu quero te pedir que antes de tudo você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e que você curta também o vídeo para que a gente cresça na divulgação e essas palavras possam alcançar cada vez mais corações, para a honra e para a glória do Senhor. A palavra de hoje é inspirada na história de José. Está registrado no livro de Gênesis da Bíblia e se inicia a partir do capítulo 37. Se alguém não conhece a história de José, eu vou fazer um breve resumo só para você não ficar totalmente por fora. Mas eu quero te encorajar depois a você buscar na Bíblia, ler essa linda história e conhecê-la em detalhes. José era o penúltimo filho de Jacó. A mãe de José era Raquel. Jacó tinha 4 esposas, mas a Bíblia diz que Raquel era a esposa que ele mais amava. Raquel era estéril, ela não podia ter filhos. Mas a Bíblia diz que um dia Deus se lembrou de Raquel e permitiu que ela concebesse. E aí vem José. Então, quando José nasceu, Jacó já era mais velho. Ele já deveria ter em torno dos seus 80 e poucos, 90 anos. Então José era filho da mulher que Jacó mais amava e também foi um filho que já veio na sua velhice, o que fez dele o seu filho preferido. Diante desse quadro todo, a Bíblia diz que os irmãos de José tinham muito ciúme. Inclusive, eles até chegavam ao ponto de ignorar José de tantos ciúmes. E além disso, dele ser o preferido, José também contava tudo que os seus irmãos faziam de errado para o seu pai Jacó. Daí, um belo dia, Jacó envia José para encontrar os seus irmãos que estavam pastoreando o seu rebanho num lugar distante. Quando José chega lá, os seus irmãos decidem matá-lo. Mas Rúben, o filho mais velho de Jacó, não permite que eles matem José. E aí, por fim, eles vendem José como escravo para uma caravana de ismaelitas que estavam passando por ali. E contam para Jacó que José foi atacado por um animal selvagem e morto. Bem, dessa maneira, José chega ao Egito e é vendido como escravo a Potifar, um oficial de Faraó. A vida de José mudou completamente. Ele foi arrancado do seio de sua família, da sua posição de filho preferido, de herdeiro de seu pai, e passa a viver como escravo no Egito, aos 17 anos, sozinho e numa terra distante. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que Deus estava com José e que abençoava tudo o que ele fazia. Muitas vezes a gente acredita que Deus só está em alguma coisa, só vai abençoar alguma coisa que é inteiramente nossa. A gente acha que se a gente for empregado, que se a gente não for o dono, se não estiver no topo, Deus não vai nos abençoar. Mas isso não é verdade. José era escravo e Deus abençoava o trabalho de suas mãos. José não tinha nada, ele era escravo, portanto, toda a bênção que chegava por causa da vida de José, que Deus estava com ele, na verdade ia para as mãos do seu senhor, para Potifar. E como será que José reagia a essa situação? Deus está comigo, Deus abençoa o meu trabalho, mas eu não estou vendo nas minhas mãos o resultado dessa bênção, porque na verdade ela está abençoando o meu senhor. Como será que José reagia? Será que ele pensava em se aproveitar disso? Não. A Bíblia diz que José permaneceu íntegro e fiel a Deus. José demonstrava sua fidelidade a Deus, sendo fiel ao seu senhor, Potifar. Muitas vezes a gente declara que é fiel a Deus, mas a gente não entende que a fidelidade a Deus envolve ser fiel e leal em todas as áreas da nossa vida, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja no trabalho de ministério na igreja. Daí um dia, a mulher de Potifar desejou se deitar com José. Isso mesmo. Ela queria ser amante de José. A Bíblia diz que José era muito atraente, mas diante da proposta dessa mulher, José fala 2 coisas. A primeira coisa é: José faz um relato de tudo que Potifar colocou sobre a responsabilidade de José, o quanto ele confiou em José, e ele declara que não poderia trair o seu senhor. Ele era grato por isso. E a segunda coisa, ele declara que jamais poderia pecar dessa maneira contra Deus. Sabe o que eu acho interessante? José sofreu na vida dele as duras consequências do pecado da inveja. Os irmãos de José, por invejá-lo, queriam destruir José. Mas mesmo assim, José não permitiu que esse veneno tomasse conta da essência dele, da vida dele.
ele não foi corrompido por isso. Tem pessoas que são assim: se eu fui traído, então eu também vou trair. Se eu fui roubado, então eu também vou roubar. Se eu fui enganado, enfim. José não. Ele conhecia a dor da traição e ele se recusou a ser um traidor. Foi traído, mas a dor da traição ele não iria causar em ninguém. Foi roubado, mas dele podia se esperar honestidade e lealdade. José verdadeiramente refletia o caráter de Deus. Ele temia a Deus. Ele não desejava perder a confiança de seu Senhor e também não desejava pecar contra Deus. A presença de Deus era tudo que ele tinha. Imagina perder até a presença de Deus. Muitos, em meio ao aparente caos, a primeira coisa que fazem é reproduzir a sua dor, gerando mais dor em outras pessoas. Elas decidem abandonar a Deus e se entregar completamente ao pecado. Mas José nos ensina que é possível resistir ao pecado e permanecer fiel, mesmo em meio à dor e à traição. Para resumir, a mulher de Potifar tenta agarrar José, José sai correndo e ela acaba inventando uma história que ele tentou violentá-la e José acaba sendo lançado na prisão. Tadinho de José, né? Até agora ele só se lascou. Daí José vai parar no cativeiro. E adivinha o que a Bíblia diz? Que Deus estava com ele em tudo. Que lá, naquela masmorra, Deus estava com ele e que a bondade e a graça do Senhor alcançaram ele ali, naquele lugar mais inesperado. Sabe o que eu aprendo com isso? Não importa o lugar onde você está, não importa o cativeiro em que você esteja, se você permanecer fiel a Deus, Ele vai continuar ao seu lado, derramando graça e bondade sobre a sua vida. Eu não sei qual é o seu cativeiro, uma tragédia que você viveu, se o seu trabalho hoje é o seu cativeiro, se é um relacionamento abusivo ou uma doença. Eu sei que dói, eu sei que é difícil e eu sei que muitas vezes você pensa em desistir de tudo. Mas não desista, que como Jó disse, nós possamos dizer: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. José também não gostava de estar ali, uma prisão, um lugar horrível. Ninguém foi feito para viver num lugar desses. Mas Deus estava com José ali. E mesmo naquele lugar horrível, Deus honrou José. E eu sei que Deus está com você e que se você permanecer fiel a Ele, Ele também vai te honrar. Mas a boa notícia que eu tenho para te dar hoje é: todo cativeiro tem fim. O cativeiro de José também teve fim. José, ainda na prisão, se permite ser usado por Deus e interpreta o sonho do chefe dos copeiros de Faraó. Ele mesmo em meio a tanta dor, tantos sofrimentos, traições, frustrações, se permite ser usado por Deus, ser instrumento de Deus para a vida de outros. Quantos de nós, às vezes, ficamos tão focados nos nossos problemas, na nossa própria dor, nas nossas feridas, que não permitimos que Deus nos use como instrumento para abençoarmos a vida de outro? Me perdoa, Jesus. Acima de estar a serviço de Faraó, José entendia que ele estava a serviço de Deus. E por fim, após 2 anos desse episódio em que ele interpretou o sonho do chefe dos copeiros, José é lembrado por causa desse dom. E ele é levado à presença de Faraó para interpretar um sonho do próprio Faraó. José, quando chega à presença de Faraó, declara que não ele, mas Deus é capaz de interpretar o sonho de Faraó. José, em nenhum momento de sua história, duvidou da presença e da bondade de Deus em sua vida. E aí, depois que ele interpretou o sonho de Faraó, chegou ao fim o cativeiro de José. De governado, ele passa a governar. De escravo e prisioneiro, ele passa a ser a maior autoridade do Egito, abaixo de Faraó. Porque José honrou a Deus, Deus honrou José. Que com essa história nós possamos ser encorajados a permanecer fiéis a Deus, não importando o quadro que está se pintando à sua frente. Não importando se o inimigo tem falado à sua mente que você não vai aguentar, que você vai morrer. Isso não é verdade. Eu não sei quando o cativeiro que você está passando hoje vai ter fim, mas eu tenho convicção de que Deus está preparando você para um propósito muito maior. E enquanto o tempo da honra não chega na sua vida, faça como o autor de Lamentações. Ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pense, reflita, se alimente das promessas de Deus na sua vida e aguarde o tempo de Deus honrando a Deus, porque Ele é fiel e não falha. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e também de compartilhar para algum amigo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Graça e paz.